Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, tô aí 2 minutinhos atrasada, mas vamos começar aí. Hoje, né, coloquei aí um tema bacana, né? Bem-vindos aí, mais uma live do GEPA. Hoje nós vamos falar sobre né? Esse nosso tema aí que é. Peraí, deixa eu ativar aqui. Não aparece. Opa. Nós vamos falar que só há crescimento com ação. A gente só cresce com ação. Então, vamos fazer uma prece, agradecer um pouquinho, né? Então, que nessa noite possamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos luminosos por todo o amparo, por toda a proteção, por estarem conosco a cada dia, nos motivando no caminho do bem. Que nessa noite, em que buscamos unir os nossos pensamentos no bem, no crescimento, que todos vós, irmãos da luz, estejam conosco, nos intuindo de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas ações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então boa noite a todos, a todas que estão aí. E vamos aí ter essa conversa, né? Eu gosto de falar que é uma conversa, né? Quem quiser comentar alguma coisa no chat aí, eu vou olhando, qualquer coisa a gente vai comentando e compartilhando aí as ideias. E hoje, então, né, eu coloquei como tema dessa conversa que só há crescimento com ação, né? A gente só cresce com ação, né? Que foi uma forma um pouco mais moderna que eu tentei, mais ou menos, né? De dizer o que na verdade foi da onde eu busquei isso, né? Evangelho segundo o Espiritismo, aqui ó, capítulo 25, buscai e achareis, o primeiro texto aqui ó, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, né, o que isso quer dizer? Né? Que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que agir, né? E aí eu queria ler aqui esse primeiro trechinho, que é o trechinho de citação da Bíblia, né, do Evangelho de Mateus. Então, item 1, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Então, isso está lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 7, esse trecho. A gente normalmente começa, a gente é conhecida aí a máxima, né, essa primeira parte, né, pedi, vos será dado, buscai, achareis,
bater a porta e ela será aberta, né? Normalmente é essa a parte que fica mais famosa, mais conhecida aí para nós, né? Mas eu acho que esse complemento que Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é fundamental para que a gente tenha clareza do que está sendo dito, né, por Cristo nesse momento. O que ele está dizendo é que se o ser humano, com toda a sua sendo falho, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, ele tem essa noção de que se um filho pede qualquer coisa que seja ruim para ele, que seja perigosa para ele, né? Ou qualquer coisa ele não vai dar, se ele tem essa noção, o ser humano, como que a gente pode pensar, né? A gente pensa que Deus vai nos dar algo ruim, né? Algo que vai nos fazer mal, né? Aqui ele coloca, né? Se pedir pão, você não vai dar pedra. Se pedir peixe, não vai dar uma serpente. Ok. E se ele pedir uma serpente? Né? Quem aí tem filho, um sobrinho, bom. Se uma criança te pedir, né, uma serpente, falar, não, quero brincar, você vai dar uma de verdade? Não, porque você sabe que é perigoso, né? Se pedir, eu quero comer pedra, você vai dar? Não, jamais. Então, mesmo que o filho peça ao pai, faça uma birra, dê um escândalo, a gente sabe que isso acontece, né? Mesmo que aconteça aí, a criança faça o escândalo do século pedindo algo perigoso, o pai, a mãe, vai permitir? Vai dar ali de falar, não, toma, então? Claro que não, né? Tem coisas que o pai e a mãe acabam, né, permitindo ali com supervisão para a criança levar aquele sustinho, né? Minha mãe fala que eu tinha um caso de amor com o forno quando eu era piquititica, né? 2 aninhos, sei lá. E eu, toda vez que ligava o forno, eu queria ficar vendo lá e eu queria pôr a mão, óbvio, né? E não tinha o que me fizesse entender o que era quente. Que não pode que é quente, não pode que é quente, eu não tava nem aí. Aí teve um dia que o forno estava morno e ela deixou eu encostar a mão. Aí eu vi, falei, opa, não é isso que eu quero, não. Aí eu entendi, né? Então, às vezes, a gente precisa ter uma amostrinha ali da experiência, né? Pra que a gente perceba e fale, opa, isso não é legal, né? Não é exatamente isso que eu tô pedindo, não, não é exatamente isso que eu quero. Estava enganado, né? Então, às vezes, né, o pai e a mãe tem que permitir ali com uma supervisão para que a pessoa entenda. Mas nunca vai colocar ali o filho, né? Não vai colocar o filho, a criança numa situação, né, de perigo gratuito ali. Então, nós temos que pensar se nós, seres humanos que somos, temos esse discernimento, como podemos pensar que Deus, em toda a sua grandeza, em toda a sua bondade, vai colocar ali para nós qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer malefício ali à toa, gratuitamente. É inconcebível, né? Porque eu volto, já até tem um tempo que eu tenho falado aí um pouco mais de outras coisas, né? Abordagens mais filosóficas e aí, mas assim, até filosoficamente, basicamente, você tem que entender que Deus
Se Deus é a perfeição, se Deus é o Criador, né? Como Deus é, ele não pode ser humano, né? Essa tentativa de humanizar Deus, né? É uma ideia das trevas, essa coisa de colocar Deus como né? Às vezes a gente coloca Deus como a criança birrenta, né? Como assim, eu só vou, você só vai ter, você só vai ganhar um chocolate se você me der um beijo, né? Tipo, então assim, é aquelas ideias assim, né? Então, Deus olha pra você, né? Como se, não, só vou deixar você ser feliz se você fizer isso, isso e isso. Eu só vou te dar um emprego se você não falar tal coisa. Não existe isso, né? Ou pior, né? Eu só vou deixar você encontrar o grande amor da sua vida se você pagar aí o dízimo, né? É polêmico? É polêmico. Mas a verdade é que, né? A caridade é incentivada. Quem pode, né? Eu acho que a gente deve fazer a caridade e lembrar sempre que não tem uma forma única de fazer a caridade, né? E porque não é só a caridade material que é a que importa, beleza? Mas assim, como que a gente pode pensar que Deus vai ser dessa forma, assim, tão pequeno, tão mesquinho, né? E toda a bondade, toda a generosidade, toda a grandeza divina, onde fica? Né? Onde fica a perfeição de Deus nessa história? Não tem, né? Some. Porque como que um ser perfeito vai deixar aí de fazer o bem, de amar o seu filho, porque ele fez aquilo ou deixou de fazer aquilo outro? Não faz sentido, né? E aí, né, para isso também nós temos aí, para não deixar dúvida, né, nós temos a parábola do filho pródigo, né? Então, assim, tudo faz parte, né? Tudo aí de acordo com o que a gente tem aí, né? Então, Deus é perfeito, Deus é bom, é maravilhoso e Ele quer o melhor para nós o tempo todo. Mas se Deus quer o melhor para mim, Ele é perfeito, Ele sabe de tudo que é bom, do que eu preciso, por que então que eu sofro? Por que do sofrimento? Por que a gente sofre? Por que não dá tudo certo? O que a gente quer na nossa vida? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós não buscamos. Nós ficamos parados esperando que as coisas aconteçam na nossa vida. Só que não é assim que funciona, né? Porque nós, na nossa imperfeição humana também, né? Cobramos dos nossos filhos que eles tenham aí, eles busquem as coisas. Aliás, isso tá na nossa natureza humana, desde quando a gente nasce ali, né? O bebezinho nasce buscando ali o seio da mãe para se alimentar. Ele tem que chorar, se movimentar para manifestar ali que ele está tá sujo, precisa de cuidados, né? Por que a gente acha que a gente vai crescer e as coisas vão ficar vindo assim, ó, de bandeja na nossa mão? Pronto, ó, tá tudo aqui para você, olha, tudo que você precisa. E aí, assim, qual seria o sentido da nossa existência se a gente simplesmente
tivesse tudo que a gente deseja ali na nossa mão, o tempo todo, né? Não tem sentido o existir se não for para progredir. E a gente só progride através do trabalho, né? Por isso que uma das leis divinas é a lei do trabalho, que resulta na lei do progresso, né? Se a gente não trabalha, a gente não progride, não cresce. Então, o que é o trabalho? O que é a busca? É a ação. A gente tem que fazer. A gente... você quer o bem? Você quer coisas boas na sua vida? Então faça coisas boas, né? A gente tem aquilo que a gente faz. Mas só fico vendo tragédia à minha volta, uma coisa ruim, essa pandemia aí, acabou com a vida de todo mundo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão pobres, as pessoas estão... Ok. É a única coisa que está acontecendo no universo? É só isso. Só tá acontecendo gente morrendo por causa da pandemia, gente morrendo de fome, as pessoas ficando pobres, desemprego. É só isso que tá acontecendo? Tá, isso tá acontecendo também. Mas não é só isso. Nós temos cientistas trabalhando, desenvolvendo vacina como nunca antes a gente teve na história da humanidade. A gente nunca teve um desenvolvimento tecnológico tão avançado, tão grande. Mesmo distantes presencialmente, fisicamente, a gente consegue estar perto, estar sabendo, estar se comunicando, estar falando, participando da vida uns dos outros. Porque a gente tem tecnologia, tem a internet, tem câmeras, tem todas as coisas aí que nos possibilitam essa interação, ainda que virtual, né? Poxa, quantas coisas boas têm acontecido, quantos avanços, quantas pessoas fazendo a caridade aí. Não, mas olha, esses políticos, esses não sei o quê. Então, né? Toda vez que eu penso em coisas assim, eu penso, poxa, o pessoal do GEPA tá lá trabalhando, né? Toda né, terça e quinta de manhã, eles fazem café, levam na rua. Aí eu entro no Facebook, aí tem as fotos lá, as pessoas recebendo alimento, as pessoas que estão morando na rua. E aí eu falo, poxa, eu tô fazendo parte de algo, a gente, né? Olha quanta coisa boa acontecendo. Quantas pessoas tendo a oportunidade de fazer o bem, de ajudar, né? O que eu quero ver, né? Ao que eu vou me apegar? O que vai me movimentar? Né? Eu vou ficar sendo refém dessas ideias de dor, de sofrimento, de tristeza? É isso que eu quero pra mim? Não tô falando de não ter empatia, não ter compaixão. Poxa, é muito duro perder alguém. É muito duro passar fome, passar necessidade. E poxa, a gente vê e é mesmo muito triste que isso aconteça. Mas se eu for ficar olhando para isso e ficar lá sofrendo, chorando e falando, poxa, que triste, eu vou ficar triste, eu não vou conseguir fazer mais nada. E aí se todo mundo decide fazer assim, acabou. Né? Imagina se Jesus, a hora que tava lá, né, a humanidade vai escolher, não sei o que. Você acha que ele ficou pensando, poxa, claro que ele ficou triste porque nós escolhemos que ele fosse crucificado naquele momento, né? Ainda levamos todo esse tempo aí para aprender um monte de coisa.
Claro que ele ficou triste, feliz é que não ficou, porque nós não estávamos felizes, né? Óbvio, totalmente uma humanidade claramente no momento da crucificação do Cristo ali bem perturbada. Então, feliz aqui, né? Feliz com ele. Mas ele falou, vai acontecer, uma hora vai melhorar. Vai resolver, vai chegar. E aí o quê? Continuou trabalhando, continuou, né? Motivando as outras pessoas e os outros espíritos luminosos que já estavam no ORBTS continuaram trabalhando, reencarnaram, foram trazendo, foram mostrando, até que hoje a gente possa estar aqui vivendo esse momento de transição planetária, que é um momento, ai, maravilhoso. Não. Mas que momento de mudança, que momento de crescimento que é tranquilo. Não tem, né? Crescer dói. Pra gente crescer é doloroso. A gente, enquanto ser humano, para crescer, a gente precisa trabalhar. E trabalhar o nosso eu, trabalhar as nossas virtudes para que elas se desenvolvam, né? E aí eu gosto de trazer, porque eu acho que o exemplo natural mais fantástico de desenvolvimento é o da semente brotando, né? Porque a semente é aquele núcleozinho ali, a plantinha tá lá, envolvida por aquela casca mais grossa da semente, que protege ali a sua essência, e a semente, para se desenvolver, né, sair do envolvimento, ela precisa o quê? Precisa romper a casca, romper a dureza, transcender ali aquela casca grossa, dura, que a protege a princípio. A princípio é maravilhosa a casca grossa da semente. Ela é fundamental até certo ponto. Porque depois ela passa a ser um entrave para o desenvolvimento da semente, para o crescimento daquela semente, para o desabrochar daquela plantinha, daquela florzinha. Não é? A princípio, a casca, o casulo, né? O casulo da borboleta também, né? A princípio ele é fundamental. Mas, né? Porque ela tem que ficar ali fechadinha, grudadinha. Mas para ela crescer, para ela cumprir de fato seu papel, chegar ali no ápice da sua existência, na sua melhor forma, ela precisa romper aquele casulo. E é dolorido, é difícil, né? Você tá lá e você precisa esticar. Só que, né, no caso da borboleta, é a força que as asas fazem, né? Que ela tem que fazer para abrir o casulo, para romper o casulo, é o que dá força nas asas para que ela possa voar. Se ela não fizer isso, ela não voa, né? A semente também é aquela coisa, se eu cortar a semente no meio e tentar tirar a força ali, né? Então, o que precisa? Precisa do trabalho daquela plantinha que está ali dentro daquela semente para ela se desenvolver, ela sair, ela buscar a luz, né? A plantinha, ela busca, né? Ela sai em direção à luz. Então, aquela plantinha que tá ali guardadinha naquela semente que a protege, mas que em determinado momento passa a ser a sua prisão, né? Para que ela possa sair, ela tem que trabalhar, ela tem que forçar e romper aquilo. E isso é um processo doloroso que exige, é uma exigência individual, né? Não dá, se eu chegar e falar, vou abrir a semente, vai brotar aqui a flor,
não brota. Se eu abrir o casulo da borboleta querendo que ela voe mais rápido, ela não vai voar, porque ela vai ficar com as asas fracas, ela não vai conseguir. E aí, é isso, né? É o que a Cleia colocou aqui, né? Temos que entender o lado bom das dificuldades. Tudo é com a permissão de Deus. E aí é a natureza, né? É assim, Deus fez dessa forma, por quê? Para que nós possamos aprender e entender que o trabalho é importante, que nós precisamos buscar a luz, que nós precisamos buscar o conhecimento, buscar o crescimento. Se nós não buscarmos, se nós permanecermos ali esperando que as coisas aconteçam, não tem crescimento. Então, por isso que eu coloquei, né, esse ajuda-te e o céu te ajudará, como só há crescimento com ação. Se agimos, crescemos. Se não agimos, não tem como crescer, né? Então precisamos crescer, precisamos fazer, precisamos buscar o conhecimento, né? O título do capítulo no Evangelho é Buscai e achareis, né? É igual, né, criança, né? Meu filho tá nessa fase, né? Ai, mamãe, quero um brinquedo. Ai, cadê meu ursinho? Não sei o que, cadê meu carrinho? Eu não sei, vai procurar. Ai, me ajuda, eu não consigo procurar, não consigo. Eu tô chegando numa fase já que vai perdendo a paciência. Tem hora que eu já, né, fico ali fingindo que eu nem tô vendo. Só falo, ó, tá por ali. Pra forçar pra procurar. Porque senão fica sempre esperando. Aí depois cresce, aí fica, né, fica adolescente e vai estar ainda... Ô mãe, cadê meu tênis? Cadê minha bermuda? Poxa, né? A gente tem que aprender a procurar aquilo que a gente quer. Isso na vida prática, mas isso também. Ai, por que eu não consigo ter paciência com as coisas? Você busca ter paciência? Você busca ter esse entendimento, esse conhecimento para ser paciente? Você já foi estudar, buscar, assistir de repente algum vídeo? O que precisa para ter paciência? Você precisa ter que entendimento para você conseguir ser uma pessoa paciente? O que você precisa entender? O que alguém precisa entender? Eu acho que, né, para ser paciente, a gente precisa entender que as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que a gente quer, que as pessoas não têm o mesmo conhecimento que a gente, portanto, não vão fazer as coisas como nós fazemos. Então, né, eu tenho que ter esse entendimento, e aí eu vou ter mais paciência com as pessoas, né, porque eu vou saber que tal pessoa não vai conseguir fazer igual a mim, porque ela tem o jeito dela, tem a história dela e ela traz a bagagem dela. E eu tenho a minha história, trago a minha bagagem. Então isso eu entendo que é melhor assim. O outro veio de outro lado. Então ele entende que é melhor de outro jeito. E aí, tendo esse entendimento, eu não vou ficar cobrando dos outros que ajam como eu. E aí eu vou falar, poxa, então tá bom. Então eu vou ter paciência, né? A pessoa não fez aquilo do jeito que eu esperava. Beleza, paciência, tá tudo bem. Tá tudo bem, é o tempo dela, né? Cada um tem seu tempo mesmo, né? Cada um tem seu momento, né? Voltando pra metáforazinha da semente, né? Cada semente tem seu tempo pra brotar, né? Feijão, por exemplo, brota ali, é uma sementinha sem vergonha, brota até no algodão rapidinho,
né? Alguns dias já, ó. Aí, por exemplo, dependendo, né? Uma semente de melancia demora. Cenoura, até que começa a brotar também, demora um pouquinho, vai uns meses, né? Agora já, por exemplo, o girassol também é rapidinho para brotar. Então, eu tenho que saber que cada semente é única, né? Cada pessoa é única. Mas, e aí eu tenho que saber disso em relação aos outros, mas eu tenho que saber em relação a mim mesma também, né? Eu tenho que ter esse olhar carinhoso, acolhedor também comigo, né? Eu tenho que ter paciência com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, com aquilo que eu ainda não consigo fazer. Porque também não adianta. E aliás, o caminho é esse, né? Eu só vou conseguir oferecer para o outro aquilo que eu tenho. Então, se eu conseguir ser acolhedora, paciente, né? E incentivar, né? E valorizar aquilo que eu tenho de melhor, aí eu vou conseguir ofertar isso para o outro também. Vou conseguir ser acolhedora, valorizar o que o outro tem de bom, ter paciência para esperar o outro, aquele que está caminhando aí comigo na jornada em algum momento. Agora, se eu não consigo ser comigo paciente, se eu não consigo ser comigo acolhedora, e eu não consigo valorizar o meu progresso, o meu crescimento, eu não vou valorizar o de ninguém, né? Não posso querer, né, que eu ter em relação ao outro uma atitude que eu não tenho em relação a mim mesma. Cada vez mais eu tô todos os dias, nessa busca desse autoconhecimento, desse olhar para mim, de buscar me acolher, de ver, né? Hoje mesmo tava estudando, né? Eu pego o evangelho, pego outros livros, assisto vídeos filosóficos, vídeos espíritas, e aí eu já fiquei hoje lá, já teve umas coisas que eu tava ouvindo, tava, né, refletindo e já falei, poxa vida, tem umas coisas aí que eu não tô dando o meu melhor ainda não, né? Então eu tenho que falar, opa, agora eu preciso buscar. Agora, eu vou falar, nossa, olha, você também não se esforça, não faz nada. Não, eu faço um monte de coisa boa. Inclusive, estar estudando para falar aqui hoje, dividir o que eu estudei, o que eu pensei aqui com vocês, também é uma coisa muito boa, né? E vamos levando, e cada dia a gente vai buscando ser melhor, né? A gente tem que parar de ter essa pretensão de ser perfeito, né? Achar que a gente só pode fazer algo quando a gente for perfeito. Eu falei disso na última palestra, é algo que tem estado assim muito latente, né? Eu falei, tem no Livro dos Espíritos, e hoje eu ouvi isso de novo, enquanto eu estava, né, ouvindo aí um vídeo filosófico sobre essa questão, que a gente, nós, né, as pessoas boas, né, os homens bons, nos falta arrojo, nos falta vontade, nos falta essa ação no bem, né? O mal, ele vai lá e ele não tá nem aí. Ele não quer saber se... Ele não quer saber se as pessoas acham que ele é o melhor ou que é o pior. Ele fala, eu sou mal mesmo, não tenho nada a perder, então vou fazer o melhor pra mim. E faz.
E as pessoas boas que buscam estar no caminho do bem, nós nos amedrontamos, nós ficamos com medo de agir, de fazer sempre, né, o nosso melhor, de fazer o bem. Nós ficamos com medo e por isso nós deixamos de fazer muitas coisas boas. Porque nós criamos uma ideia que é uma ideia do mal que a gente ainda carrega muito, de que só as pessoas boas, perfeitas, podem fazer o bem, né? Então, aliás, é uma ideia que sempre existiu aí, né? Bom, eu desde que me entendo por gente no movimento espírita, isso tem muito, né? Ai, o palestrante tem que ser alguém perfeito, maravilhoso, que saiba muitas coisas. Não, por que tem que ser alguém já perfeito? Se é alguém perfeito, o que tá fazendo aqui, gente? Desencarna, né? Não tá lá? Não tá aqui no Evangelho, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Você pra ser perfeito, né? Você só pode falar quando você for perfeito, então, né? Vai dar 2 palestras e vai desencarnar, porque aí já vai estar no tempo. Né? Então, a gente não precisa ser perfeito para fazer o bem. É ao contrário, é fazendo o bem que nós vamos chegar à perfeição. Então, precisamos precisamos cada vez mais colocar a mão na massa, né? E ir para cima, buscar ali as boas ações, né? Que aí tem uma outra fala aí do Cristo, que é, né? Sejais quente ou sejais frio, os mornos eu os vomitarei. Não quero. Não tem essa, não, né? Ficar em cima do muro não resolve nada, né? O muro cai e você cai junto, né? Não resolveu, né? Então, você nem se protege, nem protege o muro, nem nada. Ficar em cima do muro não serve exatamente para nada. Então a gente precisa agir, né? Então, se eu sou uma pessoa boa e eu quero fazer o bem, eu busco o bem, eu tenho que fazer o quê? Boas ações, né? Agir no caminho do bem, né? No caminho da luz. Do contrário, fica tudo vago, né? Fica tudo, né? E aí a gente acaba ficando mesmo com essa impressão de que o mal se sobressai, de que há mais pessoas más do que pessoas boas. Mas o que acontece? Primeiro, as pessoas boas são tímidas, né? Então se escondem, aí tem medo de fazer, e aí entra um pouco, né? Porque eu falei outro dia que é um pouco de orgulho, porque, né? Aí eu vou fazer, não vai sair tudo perfeito, alguém vai criticar, vão descobrir que eu não sou perfeita, e aí meu orgulho vai ficar ferido mesmo. Então é melhor não fazer nada, né? Então já não ajo, nem tento, porque para não correr o risco de falhar, né? Que isso daí a gente às vezes chama de timidez, às vezes a gente chama de medo, mas o nome disso real é orgulho, né? Infelizmente. A gente tem que dizer, viu, gente? Desculpa aí, quem não concorda, um dia vai entender, e quem já conseguiu entender, mas não gosta de falar, é uma coisa que, assim, a gente tem que aceitar, né? Acolher também o bichinho, né? O orgulho, falar, vem aqui, meu filho, vamos ficar mais bonzinho, vamos ficar mais quietinho, né? Dá um abraço aqui, vamos melhorar, vamos crescer junto, né? Então vamos fazer as coisas, vamos lá provar que a gente consegue, e aí ter esse arrojo para que a gente possa crescer, né? Então precisa ser arrojado, precisa buscar o bem, buscar essas boas ações para ter o crescimento. Senão, fica bem complicado, bem triste mesmo.
a situação. E a gente vai ficando parado, vai ficando para trás, né? Como a gente sabe, vemos aí na natureza, água parada é o quê? Né? Dá bichinho, né? Dá fungo, dá mosquito, dá um monte de coisa. Então, assim, a gente ficar parado não dá boa coisa. Então, vamos que a gente possa buscar, então, ter essas boas ações, fazer o bem que a gente pode. Ah, mas eu não posso fazer tudo bem que eu idealizo, que eu gostaria. Beleza, faz o que você pode. Ah, mas eu queria ajudar, tal, não sei o quê. Ah, eu só posso fazer aquilo. Faz isso. Ah, eu queria estudar, eu queria falar para as pessoas, né? Faz aquilo. Ah, mas não fica bom, não fica maravilhoso, não fica perfeito. Vai aperfeiçoando no caminho. Se a gente for ficar esperando estar pronto para fazer o bem, como é que a gente vai se aprontar para fazer o bem? Né? A gente quer estar pronto para crescer. Mas como que a gente se apronta se não for ali caminhando, crescendo aos pouquinhos? Né? Então é isso, uma mensagem que eu queria deixar para vocês. Vamos fazer, vamos colocar a mão na massa, vamos ajudar, né? O Gepa tá aí, é um ótimo lugar aí que a gente tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Então, vocês sabem aqui de terça e quinta e sábado de manhã tá tendo aí o café da manhã, tá levando alimento para as pessoas. Ah, eu não posso doar muita coisa. Você pode doar um pacote de bolacha, um pacote de biscoito? Doa. Ah, é um quilo de açúcar? É um pacote de café? É um litro de óleo? O que for. Sabe? Não precisa ser mirabolante. Se todo mundo que é bom, que quer fazer o bem, fizer o pouquinho que pode, vai juntar tanto bem e vai, né, mudar aí a situação, mudar o mundo, mudar a realidade de muita gente. Agora, falar, ai, mas eu só posso doar um pacote de bolacha. Aí o outro fala, ai, mas eu só posso doar um pacote de açúcar, então nem vou lá levar. Aí eu posso, ai, então eu não vou doar, porque é pouco, um pacote de bolacha é pouco. Aí o outro tá pensando, ai, um pacote de bolacha é pouco. Aí o outro tá pensando, um pacote de bolacha é pouco. Aí 5 pessoas estavam pensando que um pacote de bolacha é pouco, ninguém deu um pacote de bolacha. Se os 5 dão, são 5 pacotes de bolacha. Já vira bastantinho. E se forem 10, né? E assim por diante. Então, vamos fazer de acordo com o que a gente pode. E aí, assim, se alguém ficar julgando o que o outro fez, ah, porque o outro só fez isso, ah, porque o outro só fez aquilo, e o outro fez mais, e comparando e querendo julgar aí o bem que você fez aí, gente, essas pessoas vocês, ó, deixa pra trás, né? Até seguindo aqui no Evangelho, tem, depois desse texto, tem aqui mais um, e tem um texto aqui, ó. Quem quiser ler esse texto aqui, ó. Não vos canseis pelo ouro. Ele fala, Jesus deixa bem claro aqui o que a gente faz se as pessoas não quiserem a nossa caridade, se as pessoas ficarem criticando as coisas boas que a gente faz, tá? Tá aí, é uma passagem de Jesus, ó. Também é do Evangelho de Mateus. Então, vocês, né, não dá tempo de eu falar agora, já estou me estendendo aqui no horário, que eu sou faladeira, mas leiam lá, não vos canseis pelo ouro, continuação desse trecho aqui que eu fui falando um pouquinho com vocês, muito bacana, leiam lá e vamos nos mexer, vamos fazer o bem, levar a caridade, fazer a nossa parte, né? Caridade é transmitir um conhecimento, caridade é ouvir uma pessoa,
caridade é doar um alimento, né? Tudo isso é caridade, né? Estar junto, se fazer presente, isso é caridade. Então, né? Façamos o bem, certo? Lá no GEPA, já disse, várias oportunidades de trabalho, de fazer o bem. Então, qualquer coisa é só entrar em contato com a Meire, né? Vocês conhecem, veem aí na página os nossos trabalhos. Contamos com todos vocês e estamos juntos aí, tá bom? Obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de olhar para dentro, de olhar para nós e de entender o quanto podemos amar, o quanto podemos fazer o bem. E que possamos nesse instante doar o nosso amor, a nossa luz, a nossa bondade, as energias felizes que trazemos em nossos corações, para que a espiritualidade amiga possa levar, distribuindo para todos os nossos irmãos que se encontram tristes, cansados, perdidos, aflitos. Que o amor, a luz e a alegria tome conta de todos os corações que sofrem. Que o amor, a luz e a alegria tome conta deste planeta. Que possamos crescer mais e mais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Um grande beijo e até qualquer hora aí.